Bom, gente, eu, Zimar, né, Karina e Rosângela, do grupo B, vamos apresentar esse seminário a respeito de modelagem matemática. O que é a modelagem matemática? É transformar os fatos do cotidiano em modelos matemáticos. Através da modelagem matemática, cria-se a ação numa realidade, pesquisa acontecimentos e busca-se o conhecimento. O modelo matemático ele é utilizado em várias situações e é usado por engenheiros físicos, estatísticos, professores. Nós vamos colocar aqui um exemplo em indústria, igual aqui em João Monlevade, a gente tem a ArcelorMittal. Uma modelagem matemática utilizada lá é na fabricação de aço, através de várias variáveis, como composição química dos materiais, que é o ferro-ligas e outros, quantidade destes, e de gusa líquido, que é aquele ferro derretido, que é a matéria-prima principal. Determina o tempo de fabricação e a quantidade de aço a ser produzida através de milhares de cálculos matemáticos até chegar ao desejado. Então, através do modelo matemático, os engenheiros, a fim de atenderem aos objetivos da empresa, qual que é o objetivo de toda empresa? Produzir mais com um menor custo, não é? Eles utilizam do modelo matemático para atingir esses objetivos, que com o advento da informática tornou o processo muito mais rápido, né? Eficiente e com menor custo de fabricação. Um outro exemplo de modelagem matemática é no meio ambiente, para a despoluição de lagos. Analisar o volume constante, que seria o V, volume de água, né? Quantidade de poluentes que existem na lagoa no instante que cessou o despejo do esgoto, que vai ser como um P0, no caso, na hora que começar a despoluição, né, eles medem a quantidade de poluentes existentes. A constante, que representa o método de despoluição, que pode ser um produto químico ou eles chamam também de dragagem, que seria o K, que é a constante K. E variáveis relevantes na situação problema da despoluição seria a quantidade de poluentes existentes na lagoa ao passar do tempo, que chamamos de P igual a PT, e o tempo T. No caso, eles usam aqui essa equação, que seria o P sobre T igual a menos KP sobre V. Resolvendo essa equação, nós temos a equação 2, que é menos KT sobre V. Por que aqui na primeira equação colocou igual? Por causa da proporcionalidade, da constante, né? E depois coloca ali o PT igual a E, é a nossa segunda equação. A taxa vai de 1 quando T é igual a 0 e tende a 0 quando o tempo passa. Por que isso? À medida que o tempo passa, a taxa decresce. E para relacionar a taxa de poluição com a poluição inicial da lagoa, nós multiplicamos a função exponencial pela poluição inicial, né? Fica aí P0, PT igual a E vezes P0. O P0 porque no instante que começa a despoluição, o T é considerado zero, viu, gente? Então, aqui usou o modelo matemático. Agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Karina. Dando continuidade, temos um gráfico do resultado da despoluição. A partir da equação 3, que foi passada por Zimar, da poluição em função do tempo, podemos construir o gráfico que mostra que a poluição tende a zero quando o tempo passa. Vocês veem que a gente começa com P0, né? Com o tempo, à medida que o tempo vai passando, a poluição tende a zero. Modelagem matemática na educação. Envolve situações, problemas do mundo real, onde professores podem organizar trabalho com a matemática, envolvendo tais situações, problemas, a partir de um contexto real. O modelo matemático favorece o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem da matemática, propiciando, dessa forma, um desenvolvimento de um pensamento mais crítico e reflexivo pelas crianças e pelos alunos. Exemplo na escola: uso de dança, de passos para estudar curvas, tamanho, espaço, velocidade,
números em um quadro. As crianças brincam de sequência numérica, adição, multiplicação, divisão, velocidade e estratégias. Modelagem em documentos oficiais para o ensino médio. Os parâmetros curriculares nacionais apontam algumas das características da modelagem matemática: identificar o problema, procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema, formular hipóteses e prever resultados, selecionar estratégias de resolução de problemas, fazer e validar conjecturas experimentando, recorrendo a modelos esboços, fatos conhecidos, relações e propriedades. A modelagem matemática é um ambiente de aprendizagem, no qual os alunos são convidados a indagar e investigar situações com referência na realidade. Nas pesquisas que nós aqui realizamos, conhece-se como atividade de modelagem aqueles que representam um problema para o aluno e que pertencem ao dia a dia ou outras áreas do conhecimento, inclusive com dados que reconhecemos como não inventados. Vou passar a palavra agora para a colega Rosângela. Modelagem matemática aplicada na sala de aula. Alguns casos. O professor apresenta o problema com dados quantitativos e qualitativos cabendo aos alunos investigarem. O professor apresenta o problema e os alunos terão que coletar as informações e investigar. Desenvolvimento de projetos com temas não matemáticos propostos pelo professor ou pelo aluno, onde terão que levantar informações, formular problemas e resolvê-los. Esse trabalho ele pode ser desenvolvido, gente, em grupo, né? Um número ideal seria 3 alunos, e essa realização faz com que o aluno e professor, né, se interajam. Então, possibilita-se um clima de respeito, de confiança, né? E dá um trabalho muito bom. A proposta de trabalho. Pedir aos alunos que investiguem em um supermercado, na seção de bebidas, as opções de bebida para crianças. A segunda etapa. Discussão do problema em sala de aula. Por exemplo, quais os tipos de merenda saudável para as crianças? Refrigerante, suco natural ou suco em pó? Na terceira etapa, pesquisar na comunidade o tipo de bebida que seus filhos estão levando para merendar na escola e fazer um levantamento na porcentagem e nas opções apresentadas, construindo tabelas, gráficos e outros como informações coletadas. Concluir se a maioria das crianças optou pela melhor ou pior escolha. Reflexão do trabalho realizado, avaliar as práticas existentes no processo de ensino-aprendizagem. Nesse momento, o professor ele faz uma reflexão, né, junto com os alunos, e dá para trabalhar também ciências, né, interdisciplinaridade nessa matéria. Tem que olhar se houve interação entre os colegas, entre os coleguinhas, né? Todos tiveram oportunidade de falar ou de se expressar suas ideias. Um outro exemplo de modelagem, né, também que dá muito certo também, é a construção de pipas com papel de seda. E ele vai trabalhar congruência, triângulos, e pode ser representado também graficamente essa pipa. Nós fizemos no Bem Viver esse trabalho, e nós fizemos, e deu maior sucesso, fizemos um festival de papagaio, ficou muito interessante, cada pipa mais linda que a outra. E é modelagem. A conclusão. A modelagem matemática ela expressa nossa realidade em diversos formatos desejados. Desafios são lançados na área pedagógica para o professor e alunos com situações de dia a dia. Experiências novas para ambos. A matemática deve ser renovada no ensino-aprendizagem para mudar o conceito de matemática difícil, bicho de 7 cabeças. A duração de uma experiência envolvendo o método da modelagem é variável. O tempo depende do interesse do grupo. Daí a importância do tema ser escolhido pelos alunos. Não deixar os alunos escolherem o próprio tema. É muito mais interessante do que você impor um tema. Aí eles se tornam mais responsáveis pelo desencadear do processo do ensino.
Aí nós temos nossas referências, né, do Correia, e tem na internet, você também acha com esses sites aí. Boa tarde, tchau.